Olá, novamente a gente aqui no canal. Tenho recebido muitas ligações, muitos contatos por WhatsApp, pelo site. Estou muito feliz. Qualquer coisa podem colocar aqui que a gente vai trazendo as notícias, as informações, voltando algumas. Umas são mais pedidas, querem que eu aprofunde. Vou aprofundar em tudo que vocês realmente, que quem vai trazer a pauta são vocês. Essas primeiras pautas eu fiz e agora vocês vão trazendo e eu vou repetindo, vou aprofundando nas matérias. Eu acho que isso que importa. Hoje, eu falei aquele dia sobre home care, muitas pessoas vieram me falar, e o home care, como é que é essa questão do rol taxativo? Porque na prática, os planos continuam negando o home care, o STJ, Supremo, falou do rol taxativo, e todo mundo quer saber o que é a Anvisa, rol taxativo, o que foi decidido, nova lei. Tudo isso, calma, respira fundo, que a gente vai respondendo aos poucos. Na verdade, o que acontece? Existe um rol taxativo, uma lista de remédios, procedimentos que são reconhecidos pela Anvisa, que é a nossa agência de vigilância sanitária, uma agência seríssima. O Brasil tem uma excelente agência de vigilância sanitária que reconhece, depois de estudos próprios de cada tratamento, de cada medicamento, ela libera a utilização daquilo dali. E aí surgiu uma dúvida que foi até o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, sobre o que não está nessa lista, o que não está no rol taxativo. O plano de saúde é obrigado a pagar ou não é obrigado a pagar? Aí entra uma questão que é muito mais de mídia, é muito mais financeira do que realmente de direito. Quantas vezes você liga a televisão e você vê uma propaganda linda de um plano de saúde patrocinando a novela, patrocinando o jornal, patrocinando a sessão da tarde? Quantas vezes você vai no cinema e antes de começar o filme passa aquelas propagandas e tem uma família linda com plano de saúde, vendendo plano de saúde, propagandas lindíssimas de plano de saúde? Quantas vezes você liga o rádio, está lá no seu carro ouvindo rádio para o trabalho e está propaganda de planos de saúde? Os planos de saúde, eles são empresas muito fortes. São empresas, muitas vezes até multinacionais, que estão em território nacional, com sócios nacionais, mas também sócios estrangeiros. Eles patrocinam essa grande mídia. E óbvio que quando você patrocina, você também quer um retorno. Então a mídia, ela dá informação meio que truncada. Para as pessoas que assistiram aquela semana que teve o julgamento no STJ sobre o rol taxativo, ficou a impressão de quê? A impressão de que quem não está no rol taxativo não tem que pagar. Então entrou a questão do canabidiol, de alguns tratamentos quimioterápicos, alguns tratamentos aí que são novos, que ainda não estão no rol taxativo da Anvisa, mas que são prescritos já há anos pelos médicos brasileiros, há anos que o judiciário impõe aos planos de saúde o custeio desses tratamentos. Mas ficou parecendo que não, que a partir daquele julgamento não precisava mais pagar. Não é verdade. Depois desse julgamento, inclusive, veio uma lei regulamentando a matéria. E o que hoje ficou estabelecido? Quando um medicamento, vou citar um exemplo, o canabidiol. Quando você tem um problema, que você precisa de um medicamento, o canabidiol, e que, obviamente, ainda não está liberado pela Anvisa, o médico pede esse tratamento e o plano de saúde não quer pagar. Como tem que ser feito o atuar do advogado? Aí é que entrou a diferença desse julgamento do STJ. O advogado ele tem que juntar na petição inicial, hoje, artigos científicos, médicos, farmacológicos, levando um caso, estudando um caso idêntico ao do cliente dele, com aquele medicamento e aquela doença e tendo um bom resultado. Então, por exemplo,
Eu vou dar um exemplo que aconteceu essa semana no meu escritório. Eu tenho uma cliente que tem paralisia cerebral. É uma criança com paralisia cerebral. Ela não tem cura. O caso dela é um caso grave, mas é um caso que ela tem uma série de estimulações. Ela faz fisioterapia, ela faz hidroginástica, ela faz terapia ocupacional. Ela leva uma vida não normal, mas quase normal. E para ela é fundamental o canabidiol. O canabidiol ajuda ela a não ter convulsões, ajuda ela a dormir bem, acordar bem e conseguir durante o dia fazer todas as terapias que ela necessita. Terapias essas que eu consegui que o plano de saúde pagasse todas, inclusive até equinoterapia, que é aquela terapia com cavalos. Todas essas terapias, aquoterapia, equinoterapia, fisioterapia, tudo é pago pelo plano de saúde, porque eu entrei com uma ação. Só que o plano não estava querendo pagar esse novo tratamento canabidiol. Então, o que eu fiz? A minha equipe fez uma pesquisa na internet, descobriu um caso idêntico, um estudo científico num caso idêntico de uma criança com paralisia cerebral, que faz uso do canabidiol e que teve uma melhora na qualidade de vida. Eu juntei esse estudo na minha petição e a juíza imediatamente deferiu o canabidiol, deferiu que o plano de saúde pagasse esse tratamento. Na verdade, o que foi feito nesse julgamento, vamos falar assim, deu mais trabalho para nós advogados. Porque nós, advogados, hoje, a gente não tem mais que amparar nossa pretensão apenas no juridiquês. A gente hoje não ampara apenas na Constituição, nas leis, mas também em estudos científicos. E, obviamente, que muitas vezes o advogado, principalmente o advogado de um escritório pequeno, que trabalha sozinho, ele não vai ter, às vezes, tempo para pesquisar isso. Alguns estudos desses não são em português, são estudos em inglês ou em outras línguas, em italiano, e às vezes você vai ter que fazer uma tradução para o português, para você juntar o seu processo. Mas os escritórios que já trabalham com direito médico, como é o meu caso, como é o caso de diversos outros colegas, já tem uma equipe que faz pesquisa. Equipe de pesquisadores são advogados que trabalham fazendo pesquisa. Hoje o direito é uma área muito vasta. Você vê, esse tipo de programa que eu estou fazendo aqui para responder questões jurídicas de uma forma simplificada para a população, é uma coisa que nem existia, nem se pensava algum tempo atrás. Por quê? Porque o mundo está evoluindo. Com ele o direito está evoluindo. Eu sempre falo que o direito ele é a evolução do pensamento humano, é a evolução da sociedade. Então a sociedade está evoluindo, o direito está evoluindo. Então hoje, para não ter mais aquela questão de vai pedir qualquer coisa de qualquer maneira, o judiciário impôs isso a nós advogados, que a gente faça essa pesquisa e mostre esse link entre o problema e a solução de uma forma de um artigo científico realmente reconhecido. Não é qualquer artigo, não é artigo de revista que a gente está acostumado a ver em banca. Não, são artigos de revistas médicas feitas por cientistas e a gente pesquisa sobre isso. Então, o rol taxativo continua existindo? Sim, continua existindo, mas a gente não vai dizer que burla, porque a palavra não é burlar. A gente consegue impor o direito, mesmo existindo o rol taxativo, colocando a necessidade e a prioridade naquele tratamento. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele faz um tratamento para a pele, ele tem uma doença autoimune, que ele necessita de um tratamento que são 2 injeções mensais que custa R$15 mil. Ele não teria condições de pagar, mas o plano tem. Então, eu juntei um estudo que comprova que aquele caso, com aquela medicação, com aquelas injeções quinzenais que ele toma, faz um efeito excelente. E eu juntei também o laudo do médico, mostrando que ele, nos seus 20 e poucos anos de vida, ele fez diversos tratamentos, ele utilizou todas as drogas necessárias para aquele caso que existem no mercado, ele já utilizou e nenhuma tinha feito efeito.
não, nenhuma fez efeito nele. Então, ele começou um tratamento experimental, que ainda não é reconhecido na Anvisa. O problema de pele dele hoje está 100% controlado. Ele está há 1 ano e meio com esse tratamento e daqui a pouco esse tratamento vai ser reconhecido pela Anvisa. Eu já soube, inclusive, que existe interesse do governo de fabricar esse medicamento no Brasil. Quer dizer, além de ser reconhecido pela Anvisa em pouco tempo, ele também vai ser fabricado no Brasil, que vai cair drasticamente o seu custo. Então, essas ações judiciais, elas têm esse também escopo. A gente não tem só que pensar, quando entra com uma ação, no nosso caso, mas na coletividade. Quando várias pessoas começam a repetir a mesma ação, a mesma causa de pedir, o governo modifica, o plano de saúde modifica aquela realidade. Então você vê, tanta gente está usando essa medicação que não é só para pele, é também para artrite reumatoide, é para outros problemas graves, e os planos estão gastando tanto com essa medicação via ordem judicial, né, porque eles só pagam através de ordem judicial. A Anvisa é formada por cientistas que também estão antenados à realidade, né? Então, uma medicação que não foi ainda avaliada positivamente pela Anvisa, ela vai passar muitas vezes na frente, no critério de avaliação, por causa dessas ações repetitivas. É muito importante, quando a gente tem um problema, a gente lutar por esse problema, porque a gente luta pela gente, a gente luta pela coletividade. Eu sempre digo isso, quando eu falo não joguem seu direito no lixo, eu falo para você não jogar também sua história no lixo, poder a população se juntar através do judiciário para modificar as coisas. Eu sempre falo, o direito tem a vacina e o remédio dos problemas, né? Então, por exemplo, hoje ainda nós temos uma necessidade muito grande de acionar o judiciário para casos de home care. 90% dos casos que você consegue hoje uma home care paga pelo plano de saúde é feita através de ações judiciárias, mas tem 10% hoje já sendo pagos pelos planos de saúde, ou que eu falo pago pelo plano de saúde de forma espontânea, porque antigamente o plano de saúde não admitia pagar home care. Hoje já está 90-10, daqui a pouco já vai estar 50-50. O plano de saúde também não quer ficar perdendo ação uma atrás da outra. Hoje as pessoas estão buscando seu direito a home care, que é um direito, que eu repito, de toda pessoa que tem plano de saúde. Independente do plano de saúde que você tenha, o plano de saúde tem que pagar o home care em caso de necessidade. Claro, se tiver um laudo médico, uma requisição médica, eu falo sempre que vale o que está escrito, tem que estar escrito direitinho na requisição tudo que a pessoa precisa. Não adianta que você não vai conseguir fralda se não tiver fralda lá na requisição do médico. Você tem que colocar absolutamente tudo. Colocando tudo, os planos já estão pagando, claro, com dificuldade, sempre através do judiciário. Então procure um advogado para você conseguir plano home care, para você conseguir fraldas, para você conseguir quimioterapias, quimioterapias caras, que são novas, que são muitas vezes experimentais, mas que estão fazendo bons efeitos, que os médicos vão a congressos, os médicos vão num congresso nos Estados Unidos, vão num congresso na Europa e veem essas terapias, eles querem trazer para o Brasil. Quem tem que pagar essa terapia é o plano de saúde, porque a maioria da população não tem como pagar. Então, se começa muita gente a requerer aquela terapia que não está no rol, como voltando lá na história do rol taxativo, não está no rol taxativo, mas já está sendo usado em outros países. Com muita gente pedindo, a Anvisa vai fazer um estudo e daqui a pouco o Brasil está até fabricando aquela medicação e tornando uma coisa para toda a população, para o SUS, essas coisas. Então, quando você precisar de uma quimioterapia, seja ela a que for, o preço que for, você tem seu plano de saúde, ele tem que pagar. Ele não quer, porque não está no rol taxativo, não quer dizer nada, porque o médico que prescreveu, ele também vai dizer, olha, eu vi esse estudo em tal lugar,
E aí nós, advogados, a gente vai procurar esse estudo, a gente vai juntar esse estudo no processo e vai dizer, ó, ainda não está sendo aprovada pela Anvisa, mas já foi aprovada nos Estados Unidos, já foi aprovada na Itália, já foi aprovada no Reino Unido. E aí a gente junta o estudo científico do caso, um caso idêntico ao seu, com aquela medicação nova, que é a que o seu médico quer, e leva para o juiz. E o juiz autoriza. Por quê? Porque está bem fundamentado, porque está bem embasado. O juiz não vai te dar nada se não for bem fundamentado, se não for bem embasado. Eu falo isso para os meus clientes, a questão das provas. Hoje, nós temos o smartphone. Você aqui, você tem todas as provas. Se você vai numa consulta médica, fotografe o seu receituário. Se o seu médico te dá uma requisição para exame, fotografe aquela requisição, guarde as suas provas. Você comprou um remédio, foi na farmácia, fotografa a receita, fotografa a caixa do remédio, fotografa o preço que você pagou, porque isso aí você pode ter, de repente, direito de um reembolso no plano de saúde, que se você jogou fora, não posso fazer nada. Então você tem hoje como pesquisar, a gente pesquisa hoje sobre medicamentos, sobre estudos na internet, em universidades fora do país, que mostram os estudos científicos daquelas novas drogas, daquelas novas medicamentos, daquelas medicações que são inovações e que vão fazer completa diferença na sua vida, na vida da população de modo geral. Porque a farmacologia, a medicina está evoluindo. E o direito está acompanhando. Por quê? Porque o direito também é formado por homens e mulheres que também têm problemas de saúde, que também têm problemas de saúde na própria família. Eles também, muitas vezes, conhecem aquela medicação. Às vezes, eles não conhecem. Por isso, a gente tem que levar tudo pronto. O juiz, ele não tem que adivinhar o seu direito. Você tem que mostrar o seu direito de forma explícita. Junte suas provas, não deixe para depois. Se você vai no seu plano de saúde pedir uma autorização, o médico te deu o pedido, fotografe o pedido antes da entrada, para você ficar com uma cópia daquilo dali. Se você foi lá, pegou um protocolo, fotografe o protocolo. A prova é muito importante no direito, porque o juiz, ele só pode julgar com as provas dos autos. Muitas vezes o juiz até sabe que você pode ter razão, mas você não juntou a prova que você tem razão. E ele vai julgar improcedente por falta de provas. E você pode e deve produzir a prova. Hoje é muito mais fácil para a população produzir uma prova. Você vai reclamar, vai fazer uma requisição no seu plano de saúde, é por WhatsApp, é por e-mail, salva esse e-mail, guarde esse WhatsApp, printa a sua tela, porque tudo isso vai entrar no processo. Você vai fazer uma cirurgia, fotografe. Se você vai entrar num centro cirúrgico, digamos, você vai fazer uma cirurgia eletiva, você vai andando para o hospital, você está bem, mas você vai ter que fazer uma cirurgia. Peça para alguém te fotografar, te filmar entrando, andando no hospital. Porque depois, se você sair numa cadeira de rodas ou se você sair num caixão, a gente vai juntar isso no processo. Olha, ele entrou andando e aí foi vítima de um erro médico. Esse tipo de coisa é fundamental. Eu tive um cliente que uma vez, uma véspera de feriado, o garoto era um menino na época, 17 anos, hoje esse é um homem. Ele foi para o hospital, ficou 4 dias internado sem ninguém dar nenhuma atenção a ele. E só dando remédio a ele para febre, para vômito, febre e vômito. Na verdade, ele estava com um problema na medula espinhal. Ele ficou paraplégico para o resto da vida. Ele entrou andando e saiu numa cadeira de rodas. Por quê? Porque quando foram examinar, de fato, depois que passou o feriado, 5 dias depois, eles descobriram que o caso dele era gravíssimo. Então, tudo deve ser filmado. Você tem um smartphone, filma seu pai lá no hospital, fotografe, mostre tudo. Quando você for ao advogado, já procure o advogado com todas essas provas. Se vai fazer uma consulta, olha, doutor, eu vou passar aqui para o seu WhatsApp as fotos, tudo que eu tenho, todos os documentos que eu tenho, porque aí a gente vai poder fazer uma ação mais bem feita.
Muitas vezes, para chegar numa perícia, você vai fazer tantas outras coisas, você vai ter que juntar tantos documentos até para o perito perceber que você não é bobo. Porque não pense você que vão facilitar a vida do consumidor, não. Cada dia a vida do consumidor está mais difícil. Esses grandes grupos, eles pressionam para as indenizações serem mais baixas, para as ações serem julgadas improcedentes. Então você tem que desenhar tudo muito bem desenhadinho no processo. E como que você vai fazer isso? Juntando bem suas provas. Não jogando suas provas no lixo, porque quando você joga suas provas no lixo, você está jogando seu direito no lixo. Quando muitas vezes, já aconteceu inúmeras vezes comigo, chegar no final do processo, o juiz, ele dá o dano moral, dá o dano estético e o dano material. Aí o dano material, muitas vezes, ele coloca assim, tudo que foi gasto pelo paciente, pelo autor, nesse período que ele desde que aconteceu o problema. Aí às vezes já tem 5, 6 anos que aconteceu aquele problema. E a pessoa às vezes não tem nenhuma nota fiscal de nada. Às vezes vem com uma nota fiscal de uma Novalgina, eu falo, pera um pouquinho. Quantos anos você está se tratando? Quanto que você tomou de remédio? Você não guardou uma nota. Hoje não tem mais desculpa. A nota paga, aquela papelzinho, você fotografa. Você vai na farmácia, comprou, vem aquela folhinha amarela que apaga. Você fotografa. Faz uma pasta no seu celular só de fotos de notas fiscais, só de fotos de prints de WhatsApp de reclamação, só de fotos de receitas médicas. Faça isso para poder facilitar uma futura ação se você tiver necessidade de fazer o processo. Você fazer o processo bem embasado. A minha intenção, quando eu fiz essa página aqui do Pergunte Direito, exatamente esclarecer às pessoas os direitos dela e como atingir esse direito. Porque você tem que saber que você tem o direito e como fazer. Então eu já falei aqui várias vezes, não procura advogado pelo preço, porque é primo do primo, porque é amigo do amigo. Não procura advogado que não seja da sua área. Se você tem um problema trabalhista, procura um escritório trabalhista. Se você tem um problema de direito médico, procura um advogado civil de direito médico que faça essa área, que já esteja atuando há bastante tempo nessa área. Se você tem um problema criminal, vá a um bom criminalista, porque é a tua vida. Não adianta você saber o seu direito e na hora de você utilizar esse conhecimento, você procurar uma pessoa que não é da área, que não vai te ajudar, ou que vai te fazer pior, vai fazer você perder o seu direito. É muito importante que você procure um bom profissional na sua área, que você pesquise. Você tem um smartphone, olha lá, pesquisa os seus casos, coloca no Google, em todas essas coisas de pesquisa e você vai descobrir o seu direito. Procure também pelo nome dos profissionais, veja se tem processo contra esse profissional, veja se essa pessoa é uma pessoa de caráter, uma pessoa de moral ilibada. Esse tipo de coisa é que eu quis trazer nesse canal, nesse momento com vocês. Procure sempre a pessoa correta e sempre o seu direito. Quem tem plano de saúde tem um tesouro na mão, porque a nossa lei de plano de saúde ela é maravilhosa para o consumidor, pelo menos por enquanto. Se eles não modificarem, ela é excelente para o consumidor. E a gente tem que fazer valer isso. Não deixe o seu direito no lixo, não jogue fora o seu direito. Qualquer coisa, entre em contato aqui com a gente, tire suas dúvidas, nós temos o maior prazer. Eu tenho meus auxiliares, eu tenho meus pesquisadores, eu tenho uma estrutura aqui que pode responder vocês. Muitas vezes você não vai me contratar, às vezes você vai querendo fazer no seu estado, onde mais perto da sua casa. Às vezes não é um caso para mim, mas eu vou poder te orientar, vou poder te ajudar. A minha intenção é essa, é levar esse conhecimento. Eu fui durante muito tempo, muitos anos, presidente de uma associação de defesa do consumidor e eu queria fazer esse tipo de trabalho na época e eu não consegui um canal.
E hoje, com o advento da internet, do YouTube, do Instagram, eu estou podendo fazer isso. Eu estou podendo levar esse conhecimento para vocês. Então, qualquer coisa, vocês nos procurem, entre lá na nossa página, veja o vídeo completo, tem vários vídeos, pergunte, aqui embaixo vai ter um link para vocês mandarem as perguntas. As próximas já vão ser com respostas para as perguntas de vocês, como essas que eu fiz agora, que já são respostas às suas perguntas. E é isso. Qualquer coisa, até a próxima. Muito obrigada. Tá bom? Okay. Acho que esse não. Quer fazer mais no finalzinho? Sim, Então, muito obrigada novamente e aguardo vocês no Responde Direito na próxima semana com novas perguntas, novas respostas e conto com a participação de vocês para dar o joinha de vocês, curtir a página, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus parentes, porque às vezes o que está faltando é exatamente o conhecimento do problema e das soluções. Muito obrigada.